Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Prontos para o projeto de hoje? Nesse vídeo vou trazer para vocês uma super ideia reutilizando papelão. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? E quem não tem papelão aí em casa, não é mesmo? A gente vai no mercado, nas lojas, todo lugar tem papelão solto jogado por aí. Eu vou trazer para vocês uma ideia de decoração reutilizando essa peça. Então eu já deixei cortado aqui, olha, duas partes do papelão, medindo 24,5 por 26,5, ok? Então você vai precisar de duas partes. Então eu procurei na internet um modelinho de porta e de janela e fiz o esboço aqui mais ou menos com lápis, olha, tá vendo? Fiz a porta nesse modelo, a janela, aí você vê o modelo de porta e de janela que você preferir, se você gosta daquelas arredondadas, janela aberta, fica a seu gosto, tá? Então o primeiro passo aqui é eu vou cortar aqui essa janelinha que eu fiz e a porta também. Eu vou utilizar o estilete de precisão, né, para fazer esse corte, mas se você não tiver o estilete de precisão, você pode fazer com o estilete normal. Olha, tá vendo, gente, aqui? Eu fiz o esboço da porta, como falei pra vocês. Essa parte que saiu já é o desenho mais ou menos de como eu quero que ela fique, né? Mas essa parte eu retirei agora, deixei aqui 1 centímetro de cada lado da moldura, tanto da porta quanto da janela, ok? Então agora aqui eu vou posicionar esse molde em cima desse aqui e vou riscar aqui essa janela. Então aqui, olha, onde eu risquei a janela, eu peguei um pedaço de papel de scrapbook, mas se você quiser colocar aí tecido, fica a seu gosto, tá? Eu vou colar esse papel aqui, que ele vai ser a minha cortina, certo? Vou colar com a cola branca. Olha só, tá vendo? Quando eu posicionar aqui essa parte de cima, vai ficar aqui a minha cortina. E aqui, para imitar um vidro, uma janela, eu comprei acetato, gente. Ele vem numa folha assim, olha. Em papelaria você encontra facilmente. Ou então, aí se você comprar alguma coisa que tem um acetato também, você pode reutilizar, né? Esse plástico aqui. Vou colar aqui na parte de trás com a cola de silicone. Prontinho, olha, já colei aqui o acetato, colei aqui a minha cortina. Agora eu vou passar cola nessa parte toda para juntar as duas partes, certo? Vou usar cola branca PVA extra para artesanato.
Gente, como eu sou distraída, desculpa, esqueci de falar pra vocês. Aqui na porta, antes de colocar a porta, eu deixei aqui 3,5 centímetros, olha, de altura, tá vendo? E risquei a porta aqui, certo? Então você deixa esse espaço aqui e faz a porta mais aqui em cima, ok? Então já tá colado aqui o papelão, olha. Se o seu papelão for fino, faça umas 3 camadas para ficar assim grossinho, tá? Para não ficar muito fino. Se for grosso, não tem necessidade. Aqui, olha, aquele esboço que eu fiz da janela e da porta, para fazer a moldura, eu cortei aqui no EVA de 5 milímetros. Mas se você não tiver o EVA, você pode fazer com isopor também, ok? Então eu cortei aqui, olha, a moldura da janela, da porta, aqui os detalhezinhos que eu fiz aqui, eu cortei tudo no EVA e essa parte de baixo também. Então eu vou colar tudo agora com a cola de silicone. Pronto, olha só como ficou, tá vendo? Tanto com EVA quanto com isopor dá pra fazer essa moldura e fica legal também, tá? Então agora, com estilete de precisão ou seu estilete normal, o que eu vou fazer? Vou fazer os risquinhos aqui imitando o tijolo. Pronto, olha só como ficou, tá vendo? Fiz as marcações aqui, tudo imitando o tijolo. E agora, com a pontinha aqui do meu estilete, eu vou fazer umas marcas aqui, ó, pra ficar imperfeito, né? Ficar esses arranhãozinhos. Olha como ficou, tá vendo? Dá um efeito assim mais realista, tipo 3D, né? Destaca bem aqui, parece uma pedra mesmo, fica aquela coisa lisinha, perfeita. Agora, eu vou cobrir toda essa parte do papelão para imitar uma parede, né? Ficar assim bem legal com essa pasta de modelagem. Gente, essa massa aqui, ela é indicada justamente para isso, sabe? Para dar um efeito de relevo e textura no seu trabalho. Você encontra nessas lojas que vendem material para artesanato, tá? Eu vou aplicar aqui com a espátula. Você aplica e vai alisando assim. Gente, aqui no meio da porta também eu vou colocar, tá? Se você não conseguir aplicar com essa espátula, que eu também vou ter dificuldade aqui em certas partes, aí eu vou aplicar com pincel. Você aplica com pincel aí também, ok? Pronto, olha só, já apliquei a massa aqui, tá vendo? Agora eu vou aguardar a secagem. Se você quiser um efeito mais rústico ainda, você pode esperar secar e dar mais uma demão, ok? Pronto, olha só, ela já está seca aqui a massa que eu apliquei. Agora, essa mesma massa eu vou aplicar aqui em volta todinha aqui, olha, do meu trabalho para dar um acabamento melhor.
Pronto, olha só, já secou aqui a minha casinha. Agora eu vou para a parte da pintura. Aqui eu vou usar a tinta PVA para artesanato na cor mineral. Depois eu vou misturar aqui com concreto, rústico e vai ficar bem legal. Olha só, aparentemente não mudou muita coisa porque a tinta cor mineral ela é bem clarinha, tá? Mas aqui é só um fundo, porque depois eu vou vir com as outras cores aqui e vai ficar um efeito bem legal. Enquanto vai secando essa parte, eu vou pintar os tijolinhos. Vou pintar na cor rústico, da tinta PVA para artesanato. Para pintar a porta e a janela, eu vou usar a tinta na cor sépia. Gente, desculpa, eu falei que eu pintei a porta na cor sépia, mas não, é a cor rústico, tá? Que eu confundi aqui. Agora eu vou pintar a janela. Pronto, olha só, já pintei a porta e a janela. Talvez depois eu dê uma clareada aqui também, mas agora eu vou com um betume da Judéia, ou se você preferir continuar usando o rústico também, eu vou pegar a esponjinha e vou fazer aqui o entorno todo. Vou passar aqui no tijolo também, que eu quero dar um efeito diferente. Vou passar aqui e no entorno todinho da minha casinha. E olha só como tá ficando. Gente, aqui eu coloquei o betume aqui em volta e eu vou dar uma clareada e vou passar com um solvente, tá? Se você optar por fazer só com a tinta PVA, não tem problema. Se você quiser dar uma clareada, você vem com um tom mais claro, o mineral mesmo, que é clarinho, e vai esfumando assim pra ficar bem legal, tá? Então eu vou dar uma clareada aqui onde eu passei o betume. E olha que legal que ficou o efeito aqui, gente, tá vendo? Não tenha medo de brincar com as tintas, com as cores. Se não te agradar, você vai lá e passa outra por cima e fica tudo legal, tá? Olha só o efeito que deu. Era o efeito que eu queria, que ficasse desgastado, assim, envelhecido, né? Agora eu vou para a parte da decoração, que é a parte que eu amo fazer, né, gente? Aqui eu vou utilizar essa massa de EVA. Mas, se você quiser fazer com biscuit, você também pode fazer, tá, gente? Vou fazer, então, aqui, colocar umas florzinhas, um arranjinho aqui de flor na minha porta também, tá? Tudo utilizando essa massa. Olha, a massa de EVA, ela é bem molinha, te permite manusear, fazer o desenho, o formato que você achar melhor. Aqui, eu vou fazer tipo um gramadinho aqui embaixo da janela. Deixa eu modelar aqui, depois eu colo. Pronto, é isso que eu quero. Agora eu vou colar com a cola de silicone. Agora com essa cor roxa aqui eu vou fazer as florzinhas. Mesma coisa, a massa é bem maleável, olha só. Eu tenho esse cortadorzinho aqui, gente, de florzinha, que eu comprei quando eu fazia confeitaria, mas eu vou utilizar para isso também.
Eu acredito que nessas lojas que vendem material para artesanato, você também encontra. Olha só, a flor bem miudinha, tá vendo? Eu já deixei umas prontas aqui para o vídeo não ficar muito longo e agora eu vou colar elas aqui nesse gramadinho que eu fiz com a cola de silicone também. Gente, como essa massinha ela é bem maleável, né, e ela ainda tá molinha, ela me permite ainda trabalhar nela. Eu tô usando essa esteca para fazer uns detalhes aqui na graminha, né, para não ficar muito chapado, mas se você não tiver, você pode usar um palito, um garfo, o que você tiver aí, tá? E para a flor não ficar assim também, chapada, eu vou fazer uma pintinha nela. Tô usando aqui o pinta bolinha, mas também você pode usar a ponta do pincel, o que você tiver aí, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer um detalhe aqui de folha, de caule e encher de florzinhas aqui na porta também com a massinha verde e com a roxa. Pronto, olha, fiz essas duas partes, agora eu vou trançar aqui. Aqui, gente, vocês vão modelando aqui conforme você quer que fique aqui na sua porta. Agora eu vou colar com a cola de silicone. E agora eu vou colar as florzinhas. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer as bolinhas dentro da minha florzinha. E olha só como tá ficando aqui o meu quadrinho, tá vendo? Aqui, se você quiser finalizar assim, fica a seu critério, tá, gente? Eu comprei uns apliques aqui, olha, e eu vou colocar aqui no meu quadrinho. Vou colar com a cola instantânea. E olha que mimo tá ficando o meu quadrinho, gente. Agora eu vou fazer o acabamento aqui na parte de trás, olha só, todo manchado de pintura, né? Eu peguei um papel aqui de scrapbook, cortei e vou colar aqui com a cola branca só para fazer um acabamento no fundo para não ficar assim, né, do jeito que tá aqui. E vou usar a cola branca. Pronto, olha, já colei aqui o papel na parte de trás, agora eu vou colocar esse ganchinho.
Olha, gente, esse ganchinho eu comprei nessas lojas que vendem material para artesanato, tá? Você acha facilmente, ou em lojas de ferragens também, ok? E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha só que amor que ficou esses quadrinhos, gente. Esse daqui, olha, eu coloquei essa frase Don't worry, be happy, que significa não se preocupe, seja feliz. Eu tô falando isso porque toda vez sempre tem alguém que coloca um comentário falando por que você coloca coisas em outro idioma se você é brasileira. Gente, eu vou lá na loja comprar as peças e só tem assim, o que eu posso fazer, não é mesmo? Mas isso daí é bobagem, só estou falando só para explicar, né? Eu coloquei aqui a bicicletinha, coloquei esses detalhezinhos, deixei esse efeito rústico, né? Inclusive, eu queria comentar isso com vocês, né? Se você quiser fazer o quadrinho com moldura, você pode fazer também. Olha só, você só corta a moldura aqui, olha, e faz a arte do seu modo, tá? Pode fazer do mesmo jeito que eu fiz, com aquela massa de modelar, ou então com outro efeito que fica muito bonito também. Eu preferi fazer dessa forma, que eu acho que fica bem rústico, bem legal. Também o tijolinho. Aqui eu fiz os tijolinhos, né? Eu risquei o EVA, mas você também pode cortar, olha, o papelão e fazer tudo de tijolinho, de cima a baixo. Aí usa a sua criatividade, faça do jeito que você achar melhor, tá? Aqui é só uma sugestão. Olha esse outro aqui que eu fiz também. Tá vendo? Fiz a janelinha menor, a porta em outro formato, como eu falei pra vocês. Você pesquisa na internet, tem tanto desenho legal, né? Aí dá pra você variar. E se você quiser fazer outro tema, de quarto infantil, não é mesmo? De cozinha, fazer um quadrinho assim, colocar uns talheres, fica muito legal. Solta a sua imaginação, a sua criatividade e vamos reutilizar esses papéis que sempre vão pro lixo, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!